Episódios de chuva extrema, quem estará aqui com a gente, já está aqui com a gente, climatologista Werton Costa, que vai explicar para a gente esses episódios de chuva extrema em vários municípios do Piauí, mas vamos começar falando especificamente, já que a gente já estava falando lá de Piripiri, porque por lá choveu tanto, quase 100 milímetros a mais do que era esperado para a média do ano, só no último dia 7. Isso foi um episódio de chuva extrema que não se via há 30 anos. Por que isso aconteceu? Seja bem-vindo, obrigada aí por sua participação. Muito bem, né? Na verdade nós tivemos aí um episódio de chuva extrema, né? E esses episódios estão acontecendo desde o início da temporada, já há mais de 2 dezenas de registros no estado do Piauí, de janeiro até março, que a chuva extrema é aquela chuva que se caracteriza por volumes acima de 60 milímetros num curto intervalo de tempo, inferior a 24 horas. E eles têm uma tendência a provocar muitos transtornos, porque afinal nenhuma cidade está preparada para volumes tão grandes de precipitação, né? A maioria das cidades piauienses tem resiliência zero, ou seja, tem problemas graves infraestruturais e principalmente na questão da drenagem. O episódio de Piripiri foi grave porque, afinal, nós temos 2 chuvas, a da madrugada do dia 4 para o dia 5 com 124 milímetros e a do dia 7 com impressionantes 235 milímetros. Essa é a maior chuva registrada em todo o território nacional e ela ocorreu no intervalo de 12 horas, porém em apenas 1 hora, 121 milímetros. Então nós estamos falando de um evento severo, não apenas com componente chuva, mas também com componente rajada de vento. Durante 2 horas, a cidade foi atingida por rajadas de até 81 km por hora. Então nós temos uma série de danos estruturais e a questão da própria saturação do solo, ou seja, continuando chovendo na cidade de Piripiri, ocorrerão problemas nas áreas já tradicionalmente mapeadas como de risco. Outras cidades também registraram esse volume de água considerável, de chuva considerável, por causa desse período extremo de chuva, né? Esses episódios extremos, né? Exatamente, né? Março é o mês mais chuvoso e no mesmo momento em que ocorria a chuva intensa em Piripiri, era registrado também em Angical, na cifra superior a 90 milímetros, Boqueirão do Piauí 115 milímetros, mas a diferença entre essas cidades é que são cidades menores, com menor nível de intervenção humana, asfaltamento, calçamento, então a água, de certo modo, acabou sendo absorvida pela vegetação ou pelo solo. Vamos mostrar, inclusive, né, uma tabela onde o senhor preparou para a gente, mostrando essas cidades em janeiro e em fevereiro que tiveram chuvas extremas, esses episódios, né? Muito bem, aqui nós temos uma coleção de episódios de chuva extrema registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Paulistana, por exemplo, com 134, Uruçuí com 100, são vários valores entre 59 até mais de 100 milímetros. Esses são os referentes a janeiro e fevereiro. Março nós já temos aí praticamente 1 dezena de episódios registrados, seja pelo IMET, seja pelo CEMADEM. E qual o impacto de uma chuva extrema? Na verdade é uma chuva que vamos no popular, ela dá pouco proveito para a agricultura, porque é uma água que escorre com grande velocidade, num curto intervalo de tempo, provocando transtornos em áreas tradicionais de alagamento, ok? Com grandes prejuízos e até riscos à vida humana. Bom, mesmo para os reservatórios de água, alguns que estavam bem secos. Agora, vamos mostrar ao vivo a cidade de Floriano. Tá caindo uma chuva lá, a Oslânia mostrou há pouco. E agora a chuva já deu uma trégua, mas o céu continua, olha só, com nuvens bem carregadas nesse momento. E chove bem desde o sul, Uruçuí, né, professor? Exatamente, nós temos um sistema de nuvens que está se movimentando do Maranhão para o Piauí. É bom lembrar que o estado do Maranhão está com um alerta laranja e vermelho, que são alertas intensos. O Piauí, nesse momento, está com um alerta laranja, que significa a possibilidade de chuva intensa. E a circulação atmosférica, que é o sentido do vento, está trazendo essa chuva para o estado do Piauí. Nesse momento, a tendência é de estabilização da condição pluviométrica de chuva entre Uruçuí e Floriano. Poucas perspectivas de intensificar essa chuva. Outro material que você trouxe aí pra gente, até um GIF, né, com as imagens dos temporais, como é que estão funcionando isso, como é que está funcionando isso aqui no Piauí. Muito bem, né? O telespectador pode observar que há um movimento desta massa branca, que são as nebulosidades, as instabilidades, e a gente vai observar, por exemplo, esse sistema aqui, que é as ACAS, que está instabilizando o centro-sul do país, o sudeste, com as chuvas intensas em Minas Gerais, e aqui nós temos a zona de convergência, que é o nosso sistema.
norte do Piauí, né, da região valenciana até o litoral, com muitas nuvens, e foi justamente neste momento que ocorreu o episódio de chuva extrema na cidade de Piripiri. E também a gente acaba fazendo uma compilação, como o senhor fez, da precipitação, né, das chuvas, dessa precipitação em alguns municípios. Exatamente, né? Ou seja, o CEMADEM, que é o órgão que assessora, aqui nós temos o mapa do IMET. Esse mapa aqui é de um dos episódios de chuva em Floriano. A gente percebe que no mapa do Piauí, a cidade de Floriano e o entorno, próximo do Vale do Longá até o litoral, se destaca com os volumes mais expressivos. Tanto na chuva do dia 5 quanto no dia 7, a cidade de Floriano se destaca, aqui é do Maranhão, mostrando que a entrada do canal de umidade da zona de convergência ocorreu entre o Ceará e o estado do Maranhão. Canal que ainda está ativo e pode provocar novas chuvas intensas. A gente mostrou no início do jornal de hoje, que algumas cidades como Barras e Esperantina estão bem preocupadas, né? Os moradores, as autoridades também estão bem preocupadas em relação principalmente a essas populações ribeirinhas, que são as primeiras que sofrem os efeitos das cheias dos rios. Como é que está essa situação por lá? Muito bem, né? A região do Vale do Longá é uma região muito vulnerável, né? Nós sabemos que o corredor de umidade formado pela zona de convergência, ali é o caminho natural dele, né? Ou seja, tanto a região do Longá quanto a região da Bacia do Poti. Cidades como Batalha, Esperantina, Luzilândia, Porto, Matias Olímpio têm um grau de vulnerabilidade muito grande no mês de março, que é o mês mais chuvoso. O que é que o monitoramento está mostrando? Algumas cidades estão dentro da normalidade e outras estão acima. Por exemplo, Batalha é uma cidade que está chovendo bem, mas a maior preocupação não é necessariamente a chuva que cai sobre o município, mas a chuva que cai a montante da bacia, ou seja, a chuva que cai nas cabeceiras, porque essa chuva vai impactar, ou seja, em curto, médio prazo, a situação das cidades que estão nas partes mais baixas. Você está mostrando aí esse acumulado que está subindo só desde o início desse mês, né? Isso, aqui nós temos o acumulado da cidade de Batalha, que é o mais expressivo, ele está num processo de franco crescimento, até porque a estação está ainda, o mês de março é o mais vigoroso, tende a acentuar. E o de Barras, né? O de Barras. Que a gente vai mostrar em seguida. O de Barras você observa que é um acumulado mais tímido, ok? Essa região, mas como eu falei, a questão tanto não é a chuva que cai sobre a cidade, o sistema está passando e distribuindo essa chuva, mas a chuva que cai sobre a bacia é o rio principal, os seus tributários, então essa área é que oferece um certo risco a um conjunto de cidades. E o CEMADEM sempre acompanhando, nos trazendo os dados. Perfeitamente. Pois é, e agora também tem um alerta de chuva, olha só os dados do CEMADEM aí para os municípios onde essa atenção está voltada, né, de forma maior. Isso, essa é uma ferramenta importante, né? A plataforma do CEMADEM, que é pública, que é um órgão vinculado ao Senad, que assessora as defesas civis, permite que o cidadão tenha um conhecimento amplo da chuva que cai em intervalos de 15 em 15 minutos. E é possível a gente entender quais as prováveis áreas, municípios que apresentam risco pelos volumes apresentados. E aí o Piauí, em estado de alerta, já alerta sim, porque já está o mapa bem laranja. Exatamente, nós temos uma condição de alerta laranja, é importante frisar que desde o começo da temporada chuvosa nós já recebemos muitos alertas, a maioria deles amarelo. O alerta amarelo é só aquele alerta que sinaliza a condição de chuva, mas esse laranja não, nós temos que nos preocupar, por isso que a Defesa Civil, tanto estadual quanto a do município, já está em trânsito, já está trabalhando no sentido de municiar o cidadão não só da informação, mas que todo o aparato público esteja em alerta para uma situação de risco iminente. Para encerrar, vamos dar as temperaturas, né, em alguns municípios, porque as pessoas já ficam pedindo se vai chover, querem saber se vai chover. Vamos mostrar no nosso mapa como é que vai ficar as temperaturas, como é que vão ficar em alguns municípios, em Piripiri, por exemplo, onde os olhares estão voltados nesse momento. Faz 29 graus, pode fazer a máxima, mas tem previsão de chuva em Parnaíba também, com previsão, mas com calor de 34. Em Corrente, máxima de 28 graus, também pode chover ao longo da tarde, assim como em Landre Sales e aqui na capital, calor de 31 graus, mas em todas essas cidades tem sim previsão de chuva e eu gostaria muito de agradecer aqui sua participação, professor, sempre nos colocando a par sobre como fica o clima, o tempo em todo o estado. Obrigada, boa tarde para o senhor. Boa tarde.